Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, vamos dar início às nossas videoaulas de hoje. Hoje nós temos duas videoaulas, dois componentes curriculares, né? História e matemática. Primeiro, nós vamos começar com o conteúdo de história. Esse mês de abril é um mês marcado por várias datas comemorativas, né? A gente quase não está usando o livro de história, até porque nosso conteúdo também do livro de história já acabou. A gente já encerrou o conteúdo do livro de história lá com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a gente estudou nas aulas bem anteriores. E aí a gente veio estudando, né? A gente aprendeu um pouco sobre, teve nesse mês de abril, melhor dizendo, o Dia do Livro, né? Dia Nacional do Livro Infantil, que foi no dia 18. Nós tivemos o Dia do Índio, dia 19 de abril, né? A gente teve Tia Dete falou um pouquinho aqui sobre essa data, pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre alguma coisa sobre os indígenas para colar no caderno de história. Aí na aula seguinte foi sobre o aniversário de Brasília, né? Tia Dete também pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre Brasília, escolher um monumento histórico de Brasília para colar também no caderno de história. Tivemos no dia 22 o dia do descobrimento do Brasil, né? A gente já estudou várias vezes sobre isso. E temos também, agora, no dia 1º, né? A gente já vai entrar no próximo mês, né? O mês 5, o mês de maio. E aí a gente já começa o mês de maio com um feriado. E que feriado é esse? O feriado que se comemora no dia 1º de maio é o feriado dedicado ao Dia do Trabalhador. Então, ó, Dia do Trabalhador é no dia 1º de maio, sexta-feira. Portanto, sexta-feira é um feriado, isso mesmo, é um feriado internacional. Essa data, gente, ela tem muita gente que chama o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, Festa do Trabalhador. Então, é uma data comemorativa dedicada a todos os trabalhadores. Esta data, ela é celebrada anualmente no dia 1º de maio. Em quase todos os países do mundo, né? Essa data é comemorada. Em alguns deles, essa data é feriado. Para falar um pouco melhor sobre isso, a Tia Dete foi pesquisar um pouco e a Tia Dete descobriu o seguinte, que essa história do Dia do Trabalhador, né? Como toda história, como toda data comemorativa, ela tem uma origem. Ela não foi inventada assim. Igual a do Dia do Índio, o descobrimento do Brasil. Então, todos têm uma origem para serem essas datas específicas. E a do trabalhador não podia ser diferente. A história do Dia do Trabalhador, gente, surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, quando muitos trabalhadores, no dia 1º de maio de 1886, muitos trabalhadores iniciaram uma greve. Nesta greve houve muitas manifestações, houve muito conflito. E por que eles fizeram essa greve? Os trabalhadores, gente, eles reivindicavam seus direitos trabalhistas, como uma jornada de trabalho menor, porque a jornada de trabalho deles nessa época chegava até a 17 horas. Isso mesmo, trabalhava o dia e uma parte da noite. Eles queriam salários melhores,
eles queriam seus direitos garantidos. E aí foi nessa data, no dia 1º de maio de 1886, que lá em Chicago, nos Estados Unidos, os trabalhadores iniciaram uma greve que ocorreu com muita violência. E aí, desde então, a partir dessa data, muitas mudanças ocorreram. Começaram a olhar os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, com um olhar diferenciado. E aí muitas mudanças em todos os países começaram a acontecer. Então essas mudanças, as principais mudanças foram a diminuição da jornada de trabalho. Lembra que quando a gente estudou lá sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente descobriu também que o Dia Internacional da Mulher foi criado justamente porque muitas mulheres, né, morreram queimadas dentro de uma fábrica porque elas reivindicavam também seus direitos, como esses. Uma jornada de trabalho menor, um salário digno, né, direito de ficar o fim de semana em casa com a família. Desse mesmo aconteceu aqui também dos trabalhadores, né? Foi nessa data que eles começaram a reivindicar seus direitos. E aí, depois disso, muitas mudanças ocorreram. Eles conseguiram conquistar alguns direitos. Então, diminuiu a jornada de trabalho de 17 horas para 8 horas. Criaram uma legislação sobre o salário mínimo. Isso mesmo, o salário mínimo é um valor estipulado que todo trabalhador é uma base que todo trabalhador deve receber pelo seu mês de trabalho, chama salário mínimo. E aí esse salário mínimo, ele é reajustado todo ano. Por que ele é reajustado? Ele é reajustado justamente para suprir as necessidades dos trabalhadores, como moradia, alimentação, educação, saúde. Por isso que tem que ser reajustado. E também, depois dessa greve, foi criado a Justiça do Trabalho. Isso mesmo, essa Justiça do Trabalho, ela é específica para legislar sobre questões trabalhistas, sobre os direitos dos trabalhadores, carteira assinada, né, a importância dessas regras que foram estipuladas para elas serem mantidas, para serem respeitadas. Então, por isso, no dia 1º de maio, é considerado o Dia do Trabalhador, justamente por causa dessa história, né? Então, a gente já sabe a origem, que foi lá no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos da América, que aconteceu essa greve por reivindicações melhores e por isso ficou instituído o Dia do Trabalhador. Trabalhador é toda aquela pessoa que sai da sua casa, né, de manhã cedo para ir trabalhar. Tem os trabalhadores formais, que são aqueles trabalhadores que trabalham de carteira assinada, que trabalham num lugar específico, são aqueles que têm uma profissão, são aqueles que recebem todo o final do mês um salário específico pelo seu trabalho. E tem os trabalhadores informais, isso, os autônomos, que são aqueles que não tem direito trabalhista garantido, não tem carteira assinada, ele não tem um salário fixo, ele que faz o horário dele de trabalho, isso mesmo. Então, são duas espécies, os trabalhadores formais e os trabalhadores informais. E, gente, nós sabemos da importância de todos os profissionais, isso mesmo. Todos os trabalhadores são importantes. O trabalho, gente, todo tipo de trabalho é digno. Como diz lá na letra da música do cantor Fagner, um homem sem trabalho é um homem sem honra. Gente, através do trabalho que ele traz conforto para a família, né? A moradia, alimentação, saúde, escola. Só que nós sabemos que a realidade do nosso país é bem diferente. Uns ganham demais, outros ganham de menos, outros não ganham quase nada. Nós sabemos do tamanho da desigualdade social que existe no nosso país. Mas estamos aí para lutar, né? Para mudar essa história. Então, como tarefa de casa,
Vocês vão lá no caderno de história, faz o cabeçalho, faz a data bonitinho. E vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre o Dia do Trabalhador. Pode ser até isso aqui que a tia Dete, que você lembrar do que a tia Dete falou, você pode anotar no seu caderno. Pode assistir essa videoaula e ir escrevendo o que a tia Dete falou no seu caderno. Pode recortar gravuras de vários tipos de profissões, né? E nós sabemos a importância de que cada profissão tem. Uma depende da outra. E agora, como a tia Dete falou no vídeo, nós sabemos a importância que nós temos agora dos profissionais da saúde, que estão lidando diretamente com essa pandemia, né, da Covid-19, né? Os médicos estão trabalhando exaustivamente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, assim, da importância deles. Já desde agora eu quero deixar o meu abraço, deixar minha gratidão para todos os trabalhadores do nosso país. O papai, para a mamãe, que são trabalhadores, né? Para nós professores também, que agora nós estamos nessa tarefa de gravar aula, a gente fica nervosa, é uma coisa diferente, né? Tá todo mundo se adaptando a essa nova realidade. Mas somos seres humanos que somos capazes de nos reinventar, e é isso que nós estamos fazendo. Então, parabéns para todos os trabalhadores, façam essa pesquisa, colhem imagens no caderno de história. Tia Dete vai cobrar depois. Lembra que a tia Dete falou que todas as atividades feitas no caderno, elas vão contar como pontos para complementar as notas mensais e bimestrais? É isso mesmo. Quando nós voltarmos, a tia Dete vai querer todas essas atividades no caderno. E eu sei que vocês estão fazendo porque eu conheço os meus alunos. São alunos aplicados, alunos organizados e alunos que gostam de aprender. Tá bom? Então, para vocês, um beijo e boa tarde.